Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Dá uma adicionada aqui um pouquinho mais de som. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo no TikTok. Esse vídeo também depois vai subir lá para o nosso canal no YouTube. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Temos trazido assuntos especiais, assuntos de muita relevância, assuntos praticamente não inéditos, né? Porque a Bíblia não tem nada de inédito, tudo que está aqui já está revelado, mas assuntos que são assuntos interessantíssimos, né? Que às vezes não são falados, às vezes talvez por falta de conhecimento ou por falta de interesse em se falar alguns assuntos, né? Há muitos assuntos para serem falados, alguns dizem que tem assuntos que não se deve falar, porque vai causar polêmica e assim por diante. Mas, como apologista e trabalhando na área da apologética cristã já há muitos anos, eu tenho trazido vários assuntos, inclusive você pode acessar o nosso canal lá no YouTube, são mais de 500 vídeos, quase 600 vídeos, né? E nós precisamos que você nos ajude lá a estar expandindo um pouco mais, alcançando mais visualizações, mais seguidores. E nós disponibilizamos também uma gama de cursos em várias áreas, da teologia, especializações, né? Teologia básica, médio, bacharel em teologia e assim por diante. Isso posto, eu quero falar aqui, sintetizar um assunto que eu vou começar a falar. Hoje, só uma introdução e depois nós vamos estar abordando com um pouco mais de abrangência. Foi nos solicitado, né? Foi sugerido por um pastor amigo que a gente falasse um pouquinho sobre o capítulo 9 da maior obra escriturística do apóstolo Paulo, a Carta aos Romanos. Então, esse assunto aqui é um assunto muito interessante porque é objeto de tensão entre calvinistas e arminianos, né? No que tange a questões como presciência, soberania de Deus, predestinação, eleição, glorificação e assim por diante. Sinergismo, monergismo, né? Então eu quero que você esteja atento. Eu vou só ler aqui um pedaço da carta aos Romanos no capítulo 9. E lembrando que o capítulo 9, o 10 e o 11 são praticamente uma mesma perícope e falam especificamente de um assunto só, embora Paulo vai trazer algumas alternâncias de contextos aqui, né? Trazendo panos de fundo históricos do Antigo Testamento, principalmente aqui no capítulo 9. Todavia, nós devemos entender que realmente aqui é um dos textos que os calvinistas mais gostam, mas é uma criptonita para eles também, né? Isso daqui. Então, no capítulo 9 de Romanos, é importante saber também, o pano de fundo aqui, que Paulo ele estava bastante triste, né, abatido por causa da incredulidade da nação de Israel. E alguns estavam acusando ele de priorizar os gentios e abandonar os judeus. Então Paulo ele vai trazer aqui essa palavra, né, e vai fazer uma abordagem muito profunda sobre as questões que nós vamos ler. E a pergunta que eu faço aqui agora sobre o capítulo 9, você que já leu, você que já estudou esse capítulo 9, é o seguinte: você acredita que o capítulo 9 de Romanos, ele é um histórico eletivo, ou ele é um eletivo histórico, melhor dizendo, ou é um eletivo soteriológico? Ele fala sobre algo na história, é uma narrativa sobre a história, perdão, ou ele está falando de soteriologia, doutrina da salvação? O que você me diz? Então, pense aí, eu vou ler aqui um pedaço, apenas, hoje, até porque estou muito atacado do refluxo, né? E o refluxo, ele me traz bastante dificuldade para falar. Desculpa. Então, no capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto.
dando-me testemunho, eu estou usando a versão revista e corrigida, a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Observe essa palavra separado de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Observe que ele está tratando com os judeus, né? Dos quais é a adoração de filhos, é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, palavra sarx aqui do grego, né? As próximas aulas eu vou até trazer junto aqui o Novo Testamento grego, que eu quero apontar algumas palavras gregas aqui que são importantes para a gente entender. E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, só até aqui o verso 5 hoje, para os irmãos pensarem aqui o que Paulo está querendo dizer, e mais uma vez eu pergunto, isso daqui trata-se de um eletivo histórico ou um eletivo soteriológico? Paulo está tratando de uma história, de algo histórico, ou ele está tratando de salvação? Porque segundo os calvinistas, ele está tratando de salvação, de soteriologia aqui, e nós vamos ver se realmente isso se coaduna, se acha suporte nas escrituras ao consubstanciar a questão da soteriologia nessa passagem, se os calvinistas realmente têm razão, se há embasamento sólido aqui para se afirmar isso. Uma coisa muito interessante aqui é que nós vamos ver que são dois contextos que são usados aqui a respeito do Antigo Testamento, especificamente o livro do Êxodo. Então eu quero que você pense sobre isso aí, né? E quando Paulo, no versículo 2, ele diz: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, verso 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo está dizendo o seguinte: se fosse possível, que não é possível, eu me abdicaria da fé em Cristo, me separaria de Cristo, iria, abre aspas, eu poderia até ser condenado e ir para o inferno para que os meus irmãos, a nação de Israel, fosse salva. É isso exatamente que ele está dizendo, muito parecido com aquilo que Moisés fez lá no Antigo Testamento, quando Deus queria matar o povo e Moisés intercedeu para o povo, e Moisés diz, pelo povo, e Moisés diz, risca o meu nome do livro da vida. Muito parecido com aquilo lá. Então, hoje é só uma introdução, quero que você vá pensando sobre o assunto. E se o Senhor permitir, a partir de amanhã, depois nós vamos trazer mais alguns vídeos aqui, e vou fazer uma exposição de todo esse capítulo 9, talvez vamos entrar um pouquinho no capítulo 10 e no capítulo 11, para ver se realmente os calvinistas estão com a razão, e se realmente que está tratando de soteriologia, de decretos de Deus, e se realmente Deus endureceu o coração de Faraó e assim por diante. E se quando aqui fala no versículo 13 sobre Jacó e Esaú, está falando de indivíduos. Então pense aí, vai estudando, que nós vamos voltar por aqui se o Senhor permitir. Vou ficando por aqui por enquanto, vou colocar uma vírgula. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.